Olá, eu sou Mário do Vale, sou administrador, e no vídeo de hoje eu gostaria que vocês conhecessem a nova apresentadora do canal Libertas. Ela já é a nova coordenadora do grupo de estudos Libertas na UES e vem agora somar forças ao canal Libertas para continuar trazendo um conteúdo de excelente qualidade a todos vocês. Isadora Moreira, muito obrigado por você ter aceito o convite do canal Libertas. Eu tenho certeza que será uma parceria muito frutífera para todos nós e, mais uma vez, muito obrigado. Myron, obrigada pela oportunidade. É uma honra e uma grande responsabilidade estar à frente do grupo de estudos Libertas que funciona na UES. Eu espero e vou me esforçar para fazer um excelente trabalho. E hoje, Myron, entrevistado é você. O tema que nós trouxemos hoje para falar aqui é sobre a dissertação de mestrado do Myron, que fala sobre a relação entre teoria institucional e ambiente de negócios. Então, em primeiro lugar, Myron, eu gostaria de saber do que trata esse assunto. A teoria institucional é um campo teórico que perpassa diversos campos do saber, seja ele jurídico, filosófico, sociológico, econômico, em que as instituições são o ponto principal da análise. E o ambiente de negócio é qualquer ambiente que esteja em volta a algum agente econômico, seja o governo, sejam as famílias, ou até mesmo, principalmente, cada indivíduo. Ou seja, se esse ambiente de negócios é bom, se ele é ruim, o que é que torna esse ambiente de negócio bom ou ruim? Burocracia, impostos. Então, a análise que eu vou tentar fazer é sobre se o determinado ambiente de negócios é interessante ou não para o empreendedorismo, para iniciativa, para livre iniciativa, sob a perspectiva da teoria institucional. Esse é um assunto muito interessante, Myron. Nós gostaríamos de saber o que motivou você a estudá-lo. A minha atuação acadêmica, a minha área de pesquisa acadêmica, diz respeito principalmente à estratégia empresarial. Embora eu trabalhe com consultoria em finanças e marketing, eu trabalho principalmente na área acadêmica com estratégia. E a estratégia tem um ramo que trabalha com ambiente de negócio. Então eu me interessei pelo estudo de ambiente de negócio, porque eu acho muito válido estudar por que, por exemplo, no Canadá e na Noruega, é interessante empreender, enquanto que aqui no Brasil não é. Ou seja, isso é um estudo de ambiente de negócio. Por que no Brasil é melhor de se empreender do que na Venezuela, por exemplo? Então, eu fiquei bastante interessado, porque é uma área correlata com a estratégia empresarial, e uma das abordagens que podem ser feitas com relação ao ambiente de negócios é justamente sobre a perspectiva da teoria institucional. No caso, eu vou usar a teoria institucional sob uma perspectiva principalmente econômica, embora eu vou falar um pouco sobre as questões jurídicas, as questões da ciência política, mas a principal é a questão econômica. Afinal de contas, eu vou tratar de ambiente de negócio. Se eu fosse da área jurídica, por exemplo, fosse tratar sobre normas, sobre regras, sobre doutrinas, é bem provável que eu utilizasse autores dessa área, da área jurídica. Mas como eu vou falar sobre a teoria econômica, autores como Douglas North, por exemplo, serão bastante utilizados como um embasamento para o meu estudo. Myron, nós gostaríamos de saber quais as contribuições que o seu estudo pode dar. Bem, as principais contribuições que esse estudo pode dar, pelo menos é a minha intenção, que é retornar à sociedade os valores que foram investidos nessa formação, é a questão de poder identificar, ou pelo menos tentar identificar os gargalos de determinados setores industriais no estado do Ceará. Porque, por exemplo, é interessante notar que as instituições podem se dar de diversas formas, mas as duas principais classificações que existem são instituições formais e informais. As instituições formais são aquelas que são formalizadas, como as leis, por exemplo, toda a burocracia, e as instituições informais podem ser vistas como o costume. Então, no caso do Brasil, por exemplo, infelizmente nós temos um costume, digamos assim, uma cultura geral de corrupção. Então, digamos, essa instituição informal da corrupção, como que ela impacta negativamente no ambiente de negócio industrial do Ceará? De que forma a burocracia, a enormidade de impostos de mais impostos, dificuldade de pagar os impostos por questões meramente burocráticas, por uma lei contradizer outra lei. Então, esses percalços, esses gargalos meramente institucionais, coisas formais, acabam travando a vida dos grandes industriais no estado do Ceará. Se já travam a vida dos grandes industriais no estado do Ceará, imagine os microempreendedores individuais. Então a minha intenção é justamente propor soluções, propor alternativas, mostrar onde estão os problemas, onde estão os gargalos, para que daí nós possamos partir para a prática, para que nós possamos ver onde que os empresários estão precisando de ajuda para poder seguir o seu caminho de livre iniciativa em paz. Porque não há nenhum motor econômico mais efetivo em qualquer
país do que o empresariado. Não adianta a gente querer acreditar que o governo cria riqueza, porque o governo não cria riqueza. Na verdade, o governo pode até trazer um financiamento, algum crescimento econômico artificial, mas no final das contas, tudo perpassa pela criação de riqueza, perpassa pela criação de renda, perpassa pela criação de emprego, e não é o governo que faz isso. Não acredite que um deputado, por exemplo, traz renda para você. Ele não traz. Na verdade, ele provavelmente ganha bem mais do que você. Na verdade, você paga o salário do deputado, o salário dos parlamentares de forma geral. Então, nós temos que ter a noção de que os empreendedores, as pessoas que procuram produzir riqueza, produzir renda, produzir emprego, é que devem ter as instituições em favor delas, e não em favor de governantes, em favor de políticos. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um aumento aí, se não me engano, nessa semana agora, cerca de 40% no judiciário, no legislativo, e que vai impactar em mais de 50 bilhões o orçamento nacional. E nós estamos falando não estamos falando de um orçamento que já está superavitário, nós estamos falando de um orçamento que já tem um déficit, já está devendo 170 bilhões. Então, se fosse uma empresa, você está falindo, mas ainda assim você continua gastando. Isso acontece porque os governantes, os políticos de forma geral, acreditam que o dinheiro nunca vai acabar. Mas na verdade o dinheiro sim vai acabar, porque com as instituições da forma que elas estão hoje no Brasil, não tem condições de se criar riqueza. Myron, existe alguma classificação que mensure o nível de qualidade de ambiente de negócio entre os países? Sim, existe o ranking Doing Business, que traduzindo para o português seria fazendo negócios, fazer negócios. Ele mensura essa qualidade de ambiente de negócios. E, infelizmente, o Brasil está muito mal. E, se não me engano, são 170 ou 180 países que são avaliados e o Brasil está além da posição 120. Ou seja, comparando-se com outros países, é muito ruim se fazer negócio no nosso país. E não é ruim somente para quem trabalha aqui, para quem empreende aqui, é ruim também para quem quer investir aqui. Empresários estrangeiros que queiram instalar suas empresas, suas multinacionais aqui no país, acabam ficando meio ressabiados, porque eles acreditam que não vai ser tão interessante quando eles avaliam determinados índices. E um desses índices é o ranking Doing Business. Obrigada, Myron. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e marque os seus amigos. Até a próxima!